No, 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 no. Salve, rapaziada, eu sou o Fantasma e sejam muito bem-vindos ao canal Horror Recap. Essa noite vamos recapitular a história do suposto filme Pânico em Redwood, a maior aberração que eu já vi em tela. A história do filme todos vocês já sabem, mas eu nunca ouvi falar desse filme. Relaxa, você sabe. É um grupo de imbecil que vai acampar num lugar onde tem uma lenda de um fazendeiro psicopata. E adivinha, a lenda era real. Então, esse grupo de atores que hoje em dia devem estar trabalhando no Atacadão tem que fugir desse vilão genérico numa história horrorosa. Ao longo do vídeo eu vou dando minha opinião sobre essa obra-prima. Se quiser um resumo prévio, o filme é tenebroso, o pior que alguém já teve coragem de filmar. Mas ao contrário dele, eu vou fazer você se divertir. Se gostar do conteúdo, não se esqueça de deixar aquele likeão e se inscrever no canal para dar aquela força. Vamos nessa. Rapaziada, antes de começar o vídeo, eu queria me desculpar com vocês. Esse vídeo era para ter saído alguns dias atrás, mas esse fim de semana eu estava comemorando meu aniversário de 22 anos. E eu estava muito bêbado para fazer qualquer tipo de trabalho. E vocês sabem como foi, né? Porque nós é menor quentão. De qualquer forma, eu sinto muito, mas hoje estamos aqui. Como qualquer outro filme de terror fuleiro, esse aqui começa com um maluco cancelando o CPF de uma garota que a gente não sabe quem é e nem se importa. Só para ter uma cena de morte no começo e apresentar esse sujeito pra gente. Depois tem um cara farejando os rastros igual um cachorro. Depois a gente conhece os grandes protagonistas. Esses são... Calma aí que eu vou pesquisar o nome deles. Mark e Kirsty, ok? Eles são um casal e a garota tá bolada porque eles vão passar o fim de semana com a ex dele. Por quê? Sei lá, não faz pergunta difícil. Depois conhecemos a amiga do cara, Pamela, que parece o Heath Ledger depois de ter um derrame. E Jessica, a ex-namorada do cara que... Peraí! Que sobrancelha é essa? Nessa altura o filme ainda não tinha chegado nem em 10 minutos e eu já sabia que dar play nele tinha sido a pior decisão que eu tomei na minha vida. Bem, a segunda pior. A primeira sempre vai ser ter deixado ela ir embora. Já faz anos já, mano. Faz anos, mas ainda ele tem sentimento, entendeu? Minha ex me deixou, até hoje eu sofro, rapaz. E assim... Mas enfim, já dá pra perceber que tudo aqui é muito ruim. Os atores são os piores que eu já vi na minha vida. A minha atuação nos bares de São Paulo, quando eu tô mentindo pra uma mãe solteira aleatória, é muito melhor. A história é a mais sem noção de todas e o pior de tudo, todo mundo aqui é feio. Aí não dá cara. Se eu quisesse ver gente feia, era só dar uma voltinha aqui na minha quebrada. Mas relaxa, tudo vai ficar pior. Pelo que eu entendi, eles estão acampando ali pra ir numa festa lá na casa do caralho. Nem pergunta, eu também não sei porquê. Nesse momento começa o famoso duelo de barangas. As duas ficam se provocando e trocando farpas o tempo todo por causa desse bonecão aqui. Outro detalhe. Olha essas camisas, que coisa ridícula. Ela tá com uma camisa com um dinossauro escrito vegetariana. E o outro tá com a camisa da porra da teoria da evolução. Quem se veste assim? De qualquer forma, eles estão esperando o crush da bobinha. Um cara chamado Bruce, que deve ter se perdido. Aí vemos o bobalhão do Bruce roletando a floresta de bike, até que ele acaba caindo numa armadilha e falecendo. Zoeira. Ele tá vivo. Mas o espantalho do inferno aparece e dá um murrão fake nele. Quando anoitece, a gente tem aquela clássica cena que a gente já viu 1000 vezes, onde estão na fogueira contando sobre a lenda do filme. Para resumir, tinha um fazendeiro que fatiou a esposa e comeu ela de uma forma não sexual. Detalhe para essa atuação incrível. Resumindo, ele fatiou a mulher e os 2 filhos. Mas a lenda diz que não é ele que assombra aquela região, e sim o filho dele, que ressuscitou boladão na relíquia do ódio. Eu sou o ódio. Quando amanhece, Pamela tá sozinha e fica aflita.
Mas logo a garota que eu esqueci o nome de novo aparece, mas aparece sozinha. Ela pergunta onde está o namorado dela, e quando a outra fala que a Jéssica também sumiu, ela obviamente pensa que o cara tá no meio do matagal colocando a ex na chapa. Ela tá insegura desde o começo, mas convenhamos, é o que qualquer uma pensaria. Elas saem para procurar, mas na verdade o espantalhão já tinha pego os dois, que estavam presos junto com o Bruce. Ele aparece e agora dá para ver melhor o visual do cara. Ele claramente tem duas inspirações muito fortes. O Scarecrow do Batman e o Jason de Sexta-feira 13, parte 2. Isso me fez pensar numa coisa. Não seria do cacete ter um filme do Batman numa pegada meio terror? Eu não tô falando dessas anomalias que fazem quando a obra cai em domínio público. Tô falando de um filme oficial do Batman. Normal mesmo, só que um pouquinho virado pro terror. Os vilões seriam o espantalho, que causa um terror psicológico e muito medo, que é a principal arma dele. E o Professor Pig, que faria o filme ter muito gore e um terror mais body horror. Enfim, top 10 ideias que vão apodrecer trancadas na minha mente. O cara leva a mulher sobrancelha e começa a fatiar ela. Depois leva o garanhão da floresta. Bruce, já sabendo que é o próximo, se solta e pega o machado. Um cara chamado Bruce enfrentando um espantalho num filme de terror. Meu Deus, está acontecendo. De qualquer forma, ele... pera lá! Esse cabelo e esse bigodinho tá fazendo eu lembrar de um cara bem específico. Mas ele fica ali paradão moscando enquanto o fazendeiro doidão serra a cabeça do mano. Meu barbeiro é foda! E em vez de sangue, o que corre nas veias dele é graxa, pelo jeito. Depois ele pega uma parte do cérebro do cara, ou sei lá, e coloca num potinho de piclos em conserva. A insuportável tá enchendo o saco da cara de golfinho enquanto estão procurando eles. Até que acham a casa que eles iriam passar o fim de semana, e tá tudo uma nojeira. Bruce acha um freezer, mas quando vai abrir, o cara aparece e ele sai correndo. Depois de uma perseguição pique Scooby-Doo, ele fica encurralado. O cara larga o machado para fazer na mão e começa a mandar-lhe o murro na lata do coitado, até que ele apaga. Dentro da casa, as duas quase amigas estão conversando, até que a mulher golfinho sai para buscar sinal e a outra começa a vasculhar a casa até ouvir os gritos. Não demora muito para ela dar de cara com um cidadão, e aí se já sabe, né? Virou saudade. Mas vocês repararam numa coisa? Todos os outros ele raptou e teve quase uma cerimônia para executar. Mas essa aqui é tão insuportável que nem o caveirão quis ficar com ela. Já meteu-lhe a faca de advertência. A outra garota quase é pega por ele, mas escapa. E nisso aparece o caçador cheirador de sangue. Mas ele estava ali para ajudar. Só é meio sem noção mesmo. Ele já chega cheio de história triste, falando que o maluco deu cabo da filha dele. E quando ele aparece, fala para a menina correr e deixa a arma com ela. De novo. Por quê? Aí ele começa um discurso de merda, e quando você acha que ele vai tentar lutar contra o maluco, ele simplesmente se entrega. Cara, esse filme me tira do sério. O único no mundo que me irritou mais do que ele foi Coringa Delírio 2. Olha essa menina tentando chorar. Cê é louco, que coisa horrível. E vale lembrar que para fazer o vídeo eu tenho que assistir 2 vezes. Uma para pegar a visão da história e outra para escrever o roteiro. É como se alguém te desse um chute no saco e você pedisse para dar outro. Mas enfim, vamos lá, que eu já tô sem paciência nessa porra. Ela sai correndo, passa por vários corpos no cabide, até que o maninho encontra ela. Então ele mete uma Maria da Penha e desce o porradão nela. Aí o Bruce aparece. Finalmente o nosso herói chegou. Claro que não, o cara atravessa o peito dele com o braço. Eu não tô nem zoando, o cara atravessa ele com o braço. O que eu... Cara, que porra é essa que eu tô assistindo? Que seja, ela mete o chumbão nele e consegue fugir da casa. Quando ela começa a correr, a gente vê que ela corre mais feio que o Sterling. Ela chega na estrada e avista um Citroën Creative Technology e consegue uma carona. Quando anoitece, o cara acorda ela e disse que só ficaram andando em círculos. Mas ele não é Jack e nem parceiro do espantalho. Ele só é um jumento mesmo.
Aí ele fica de exemplo e começa outra perseguição ridícula. E o filme termina assim. Malditos caipiras! Termina desse jeito mesmo. Na moral, se eu fosse falar de todos os defeitos desse filme, a gente ia ficar aqui até o Natal. Então vou me conter um pouquinho. Se eu tivesse visto qualquer material prévio, como um trailer, por exemplo, eu já ia saber o que estava me esperando. Mas infelizmente eu só fui diretão assistir mesmo, e aí quebrei a cara. Eu às vezes fico com dó de zoar um filme que tem um orçamento baixíssimo, porque as limitações ficam bem visíveis. Mas nesse não tem como, cara. O filme é muito sem noção. A história é sem pé nem cabeça, os personagens são horríveis, as cenas de violência são muito falsas. Nada aqui funciona. E meu mano, na moral, onde acharam esses atores? É o pior elenco de todos os tempos, chega a ser assustador. Em qualquer peça de teatro de escola se consegue achar melhores. Tanto que eu fui pesquisar e ninguém aqui fez praticamente mais nada na carreira, alguns até literalmente nada. E, mano, pesquisando sobre, eu descobri que isso tem uma continuação. Ah, na moral, cês tão de brincadeira. Tinha que todo mundo tomar um salvão daqueles. Mas é isso, rapaziada. Comenta aí qual foi o pior filme que vocês já assistiram. Se gostou do vídeo, não se esqueça de deixar aquele like e se inscrever no canal para dar aquela força. É nóis, tropa. Boa semana e até o próximo vídeo. Um abraço do seu amigo Fantasma.